Qual é a regra que Deus nos deu para nos orientar em oração? Toda a palavra de Deus é útil para nos orientar em oração, mas a regra especial de direção é aquela forma de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos, que geralmente é chamada de oração dominical. Na verdade, é a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos. 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mateus 6,9, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, e aí segue. Então, quando os discípulos vieram a Jesus dizendo, Senhor, ensina-nos a orar, Cristo lhes deu o que agora se chama a oração dominical, a oração do Pai Nosso, e pelo menos os títulos mais conhecidos. E ele disse, vós orareis assim. O significado é que isso seria tomado como um esboço sugestivo de oração. Cristo não queria que seus discípulos simplesmente repetissem aquelas palavras. Orando, disse ele, não usei de vãs repetições como gentios. Não, ele queria que os discípulos entendessem essas palavras. Queria que vissem essa oração da mesma forma como veríamos uma pequena maquete com um modelo de casa. Como disse o falecido pastor Peter Ederswill, o propósito desse modelo de casa não é o de tentarmos viver dentro dele. Ele nos serve apenas para nos ajudar a construir uma casa na qual possamos viver. E é assim com essa oração modelo. Ela é um padrão, devemos construir nossa vida de oração de acordo com este padrão. A primeira coisa que percebemos então é o conceito básico de oração verdadeira. Ele pode ser descrito da seguinte forma: a oração verdadeira, tal como a religião verdadeira, é centrada em Deus. Assim como o fim principal do homem em toda a vida é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, assim na oração Deus vem primeiro e somente depois os nossos próprios interesses. Isso fica claro numa figura que nós vamos depois apresentar. Ela tem um círculo e tem ali os pedidos em sequência e tal, e umas setas indicando Deus. A ideia é a seguinte: assim como os 10 mandamentos nos instruem primeiro na adoração a Deus e então seguem para nos ensinar a vida de serviço a Deus, assim a oração dominical começa com Deus. Ela foca no próprio Deus, depois em seu reino e vontade, antes de mencionar as nossas necessidades. E contudo, bem sabemos, por experiência, o quanto isso se opõe aos nossos próprios impulsos naturais. Parece que todos os homens oram, ao menos em certas ocasiões. Em tempos de perigo, mesmo ateus declarados clamarão a Deus, mas o impulso natural é o de colocar-se na linha de frente, invocando a Deus apenas para que ele possa servir a interesses pessoais. Quanto à oração falsa e distante do padrão mostrado na figura, acontecem hoje, mesmo os verdadeiros crentes tendem, porque ainda estão longe de serem perfeitos, a ir contra esse padrão. Precisamos, portanto, estudar esse plano ou padrão dado por Cristo. Precisamos guardá-lo em nosso coração. E quando oramos, precisamos continuar a nos lembrar de orar de acordo com esse padrão. Se esta oração modelo é contra o impulso natural de nossa ainda pecaminosa natureza, torna-se evidente que a oração não é tarefa fácil. Sem dúvida, era fácil para Adão em sua inocência no paraíso. Certamente ele tinha ali toda a sua natureza centrada em Deus. Falar com Deus era algo que estava de acordo com seu desejo inato. Mas isso não é verdade a respeito da humanidade caída. Não é verdade nem mesmo com relação aos pecadores que foram redimidos. Eles desejam mais e mais aquilo que é correto. Contudo, embora o espírito esteja pronto, a carne ainda é fraca. Há uma lei do pecado em nossos membros guerreando contra os desejos espirituais recém-implantados. É por essa razão que não podemos aceitar como verdade quanto à Escritura ou quanto à vida as palavras deste conhecido hino, pois ele ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder. Contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo enquanto aqui me achar, com fé constante e humilde orar. Muito mais fiel à realidade é o relato do Novo Testamento sobre os discípulos do nosso Senhor que não puderam permanecer acordados para orar com Jesus nem por uma hora. Se estudarmos a Bíblia, descobriremos que mesmo os servos mais fiéis do Senhor eram frequentemente levados a orar em razão das circunstâncias e não por um mero impulso interior. Pense em Abraão orando por Ló, que estava em Sodoma, ou Moisés orando para que Deus não destruísse Israel, ou Ana orando por um filho,
Com isso, não estou sugerindo que é correto orar somente quando somos levados à oração por uma situação. Não, a Bíblia diz que devemos orar sempre e sem cessar. Mas precisamos perceber que hoje há muito ensinamento falso sobre a oração. É importante que percebamos que a oração demanda esforço. Não é algo que apenas se torna, como alguns falsamente dizem, tão natural como respirar. É o respirar do crente, não há dúvida disso. O crente precisa respirar, mas há uma guerra. E o fato é que a oração, verdadeira oração, como todos os outros aspectos da vida cristã genuína, exige esforço inteligente e concentrado. Ao considerarmos o padrão da oração verdadeira, quais são algumas das características que notamos imediatamente? Primeira, uma delas é a profunda simplicidade dessa oração. Não há uso de apenas palavras eloquentes, rebuscadas. Certa vez conheci um bom cristão que tinha o hábito de usar essa frase em quase todas as orações: segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. É uma frase muito impactante, mas o que ela significa? Se apenas ouvirmos nossas próprias orações enquanto as fazemos, notaremos a nossa tendência de nos afastar de expressões simples e diretas. Notaremos que temos a tendência de colocar uma espécie de cereja espiritual sobre o bolo da oração. Aqui não queremos, de novo, desanimar ninguém a melhorar o vocabulário, até porque as orações dos salmos são bem elaboradas, foram bem pensadas. Quem pensou em glorificar a Deus com um vocabulário rico. E uma oração irresponsável, com palavras erradas que não se importa em acertar, em nome de dizer que ela é sincera e que o que importa é a simplicidade, é o pecado, né? Mas o que estamos colocando aqui é o pecado de colocar o valor da oração na eloquência, ao invés de colocar na sinceridade, na verdade de Deus. Então aprendemos a partir da oração que o nosso Senhor ensinou aos discípulos que esse conceito é completamente desnecessário, nada acrescenta, mas tende somente a falsificar a verdadeira oração dos desejos do coração, se colocamos o valor da oração na eloquência. Segundo, observamos também como essa oração é breve, nenhuma petição tem mais de 10 palavras, é tal que qualquer criança pode aprendê-las e compreendê-las, pelo menos em essência. E, no entanto, como é comum, mesmo entre cristãos que creem na Bíblia, falar da oração como se aquilo que importa fosse o seu tamanho e não o seu conteúdo. Esquecemos que o próprio Cristo disse que não somos ouvidos em razão do quanto nossas orações demoram. Não estamos dizendo também que não se deve orar por mais tempo, até porque Jesus repreendeu aqueles que não oravam pelo menos 1 hora. Os seus discípulos não oravam pelo menos 1 hora. E a ordem é orar e sem cessar. O catecismo diz que toda a palavra de Deus é útil para nos orientar em oração. A oração padrão ensinada por Nosso Senhor é uma espécie de resumo do que a Bíblia inteira ensina. E uma das coisas que aprendemos à medida que estudamos as orações eficazes do povo de Deus nas Escrituras é que elas nunca foram ouvidas por causa do seu muito falar. E o muito falar, na verdade, é falar além da própria palavra. Então nunca é demais orar, né? Aqui está falando de quem coloca no tempo desnecessariamente, acha que é só o tempo pelo tempo, isso é errado. Ou então, quem acha que é o tamanho das orações nas palavras que valida a oração. Mas tem muitos que aí vão para o outro extremo e acha que então a oração tem que ser apenas 2, 3 palavras. Não, a Bíblia fala em orar sem cessar e muitas vezes nossa oração é pobre. Se olharmos, é pobre de vocabulário, de riqueza de palavras. Se olharmos os Salmos, Salmo 119 é uma oração. Que bela oração, tem 176 versículos e quantas palavras? Então é importante também considerar esse lado. Quanto mais perto de Deus, mais a pessoa quer meditar na palavra e orar. E Jesus passava horas orando. O seu preparo para ser tentado foram 40 dias no deserto em jejum. Ele não estava ali jogando tempo fora, ocioso. Ele estava, entre outras coisas, orando, a maior parte do tempo orando. Então, é importante termos vocabulário bem rico em relação a Deus nesse sentido e o tempo também nesse sentido.
Vamos imaginar, por exemplo, como nossas orações hoje são pobres de vocabulário em relação a louvar a Deus. No culto, se alguém diz bem assim, nós vamos louvar a Deus, a pessoa diz, Senhor, nós te louvamos. Se orar certo, nós te louvamos por tudo que tu és. Se orar certo, o melhor que diz é isso. Não consegue fazer como o salmista do Salmo 104, pensar poeticamente, enriquecer o vocabulário porque Deus merece. Isso só serve para vaidade e esconder o pecado da pessoa. Não, nada disso. Os que querem realmente respeitar o culto público, ou orar, seja em particular, seja em público, engrandecendo a Deus, a simplicidade não despreza a riqueza do vocabulário que Deus merece que usemos para Ele. Se há sinceridade nessa busca por um aperfeiçoamento com as palavras, se há um interesse, a partir de uma conscientização bíblica de como elogiar Deus a partir da sua própria palavra, como os salmistas fizeram, e imitar os salmistas, qual o problema? Os salmistas escreveram as orações, e as orações estão aí, servindo de lição. Se eles não escrevessem, e eles não escreveram de uma hora para outra, eles não disseram assim, de uma hora para outra veio todo esse vocabulário, toda essa poesia, e a minha cabeça, como um gênio, de uma forma sobrenatural, expressou tudo isso aqui. Não foi assim. Certamente foi um estudo, um preparo sobre a poesia hebraica, gramaticalmente, na teologia, em tudo que precisava para poder surgir o fruto tão perfeito quanto era aquela oração, rica em vocabulário e rica em tempo. A vida de Davi, por exemplo, a gente vê que era uma vida de oração. Quantas orações Davi tem? A maioria das orações nos Salmos é de Davi. Então nós devemos equalizar essa conta para não ir nem para um extremo nem para o outro. Não devemos achar que a oração é válida por causa do tempo, mas também não devemos desprezar o tempo, demonizar o tempo. Não devemos achar que ela é válida por causa do vocabulário, da riqueza do vocabulário, da eloquência, mas não devemos demonizar uma oração com um vocabulário cada vez mais perfeito, até porque Deus é perfeito e Ele merece a nossa perfeição até no falar. Quando a Bíblia fala sobre o muito falar, é aquele falar além, não é o tempo de falar, mas é o falar além do que as Escrituras mandam. Jesus ensinava o dia inteiro, muitas vezes. Se for falar de tempo, ele falava demais, né? Mas nunca foi demais, pelo contrário. Terceiro, e contudo, quão abrangente é essa oração? Ao invés de tratar de pouco falando muito, ela trata de muito falando pouco. É assim que também devemos orar. Deus nos chama ao interesse inteligente por Ele e por todas as suas obras. Ele nos chama, em outras palavras, a uma vida de oração que abarque todo o âmbito da existência no céu e na terra. Enquanto meditamos sempre sobre essa oração e pensamos sobre o significado dessas petições, ficamos espantados ao descobrir que nada é deixado de fora. Mas o ponto aqui de muito falando pouco não significa que uma oração, o Salmo 119, é uma oração que foi demais, que não precisava, não. É o muito falando pouco em relação ao pecado de achar que o valor da oração está na quantidade das palavras. É só nesse ponto, que é o muito falando pouco, né? Então nada podemos acrescentar que já não esteja ali, assim como podemos tratar de todos os nossos deveres para com Deus a partir dos 10 mandamentos, assim também é possível cobrir toda a nossa vida de oração a partir destas petições. Os 10 mandamentos, no entanto, lá em Êxodo 20, é um resumo desses mandamentos. Ali é um resumo. Cada mandamento está explanado em toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, de maneira que não terás outros deuses diante de mim. Eu tenho que estudar todos os pecados representados ali, condenados ali. Ali significa uma classe de todos os pecados daquela classe e todas as exigências daquela categoria também, em toda a escritura. E aí eu vou perceber que é muito além do que eu imaginava. Mas mesmo assim ali tem uma síntese. Para concluir, podemos dizer que esse padrão de oração evita todas aquelas coisas que tenderiam a fazer da oração uma atuação perante os homens. Jesus disse isso aos seus discípulos pouco antes de ensinar-lhes esta oração. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai
que vem em secreto te recompensará. Então a oração não é um espetáculo, não, a oração verdadeira não é um espetáculo. Sempre que a oração se torna espetáculo, ela tende a assumir predicados muito distintos, tais como a repetição, frases de efeito e duração prolongada. A verdadeira oração, sendo uma expressão de uma relação do coração para com Deus, não precisa de tais auxílios artificiais. Por essa razão, que não devemos ficar desencorajados quando acharmos difícil colocar em palavras nossa oração secreta. O falso e disseminado conceito de oração é que devemos deixar que essas palavras se derramem dos nossos lábios em torrente à medida que buscamos a Deus em nosso quarto de oração. A realidade, no entanto, não é assim de modo algum, porque não sabemos orar como convém e geralmente apresentamos apenas gemidos inexprimíveis. Contudo, isso é aquilo que Deus se deleita em ver, ao invés de uma atuação falsa tocando as emoções durante a oração. E o ponto aqui, de novo, quando se condena o tempo demorado, segundo a nossa análise, ou então muitas palavras, aqui é a falsidade. O que está se condenando é a falsidade. Ninguém deve se desestimular para orar mais. Eu reservei uma semana das férias para orar. Tudo bem, qual o problema disso? Pena que não tem motivação para isso hoje. Então faz isso num deleite, numa sinceridade natural, sem querer se mostrar para ninguém, na humildade do seu coração, não tem problema. Jesus ficou 40 dias, foi pecado? É óbvio que não, né? E a ordem é orar sem cessar. Então, orando em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todas as situações. E, para isso, vigiando. Assim como o pai amoroso não despreza ou rejeita o pedido de um filho quando esse se expressa em linguagem balbuciante, assim o pai não desprezará uma oração sincera em razão de sua forma humilde. Mas, de novo, muito cuidado, dizemos isso. A humildade aqui não é apologia para você, então, não melhorar a maneira de orar. Melhore, santifique, porque Deus é perfeito, Ele quer que você aperfeiçoe o vocabulário, aperfeiçoe o tempo de oração, aperfeiçoe a motivação, aperfeiçoe toda a vida de oração. Mas cuidado para que no aperfeiçoamento você não coloque a confiança da oração no tamanho, na quantidade das palavras, no tempo utilizado, não necessariamente. Agora, concorda comigo que alguém vai agradecer pelo alimento, aí diz: Senhor, agradecemos pelo alimento, amém. Aí, isso de manhã, é meio-dia, vamos orar de novo, agradecendo pelo alimento. Senhor, agradecemos pelo alimento, amém. De noite, Senhor, agradecemos pelo alimento, amém. Por que não? Porque a oração tem que ser simples e não pode ser... Percebe que isso não é natural, não é o correto? Então, seja tranquilo, seja natural. Ensina as crianças também sobre oração nesse sentido, né? Para que as crianças saibam orar. Às vezes as crianças vão orar e na empolgação ali natural delas mesmo, elas vão orando na sinceridade do coração delas. Senhor, agradecemos-te pelo alimento, abençoe fulano, abençoe Beltrano, cure não sei quem, abençoe o Brasil, aí o Japão, aí lembra dos Estados Unidos, aí lembra da guerra, aí lembra do doente, aí vai orando por tudo da igreja local, da outra igreja, sai orando por tudo e vai e pede-se o objetivo ali daquela oração naquele momento da refeição. Então, orienta a criança, diminui ali os assuntos, vai orientando mais em relação à objetividade e tal, e numa hora oportuna, tem um momento, se a criança gosta de orar, e não desestimule também, mas tem um momento de orar por essas coisas, pessoas, esses assuntos, até porque é o oferecimento dela, dos seus pedidos a Deus, ora com ela, ora por ela, mas aprendamos que humildade não é sinônimo de pobreza, burrice e falta de tempo na oração. A mais profunda lição da oração dominical, então, é o fato de que a verdadeira religião, e portanto a verdadeira oração, vem do coração. E esse é o ponto nosso. Esse porque o nosso Senhor deixou de fora tudo que poderia obscurecer esse fato. Então, com o coração transformado pela graça, melhore o vocabulário, mas não deixe de orar com o vocabulário que já tem. Melhore. Melhore o uso do tempo,
santifique o uso do seu tempo, mas não deixe de usar o tempo que já tem. Não ache que só se for orando uma semana que a oração está válida. Não. Seu tempo de oração, com a sinceridade do coração, Deus aceita.